Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, e já estamos de volta com outra edição do Mundial Telenotícias. Eu sou Paulo Echevarria. Acompanhe comigo. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou atacará novos alvos se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance. Ele acrescentou que tem armas suficientes para atingir locais que ainda não atacou. A declaração do presidente russo chega depois que os Estados Unidos anunciaram na semana passada que forneceriam à Ucrânia um sistema avançado de mísseis. Se eles estão sendo fornecidos, tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos nossas armas, das quais temos o suficiente para atingir alvos que ainda não atingimos. Mais cedo, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, reportou bombardeios ao amanhecer contra 2 bairros da cidade, os primeiros contra a capital ucraniana desde 28 de abril. Segundo autoridades ucranianas, os mísseis russos atingiram infraestruturas ferroviárias. Apesar do bombardeio na capital ucraniana, os combates mais intensos ocorrem na cidade de Severodonetsk, onde as tropas ucranianas recuperaram o controle de metade da localidade, garantiram as autoridades locais. No Vaticano, o Papa pediu negociações para um cessar-fogo. Que haja negociações verdadeiras, conversas reais por um cessar-fogo e por uma solução sustentável, que se ouça o grito desesperado do povo sofredor. Vemos isso todos os dias na mídia. Respeite a vida humana e pare com a destruição macabra das cidades e aldeias no leste da Ucrânia. La macabra destruzione di città e villaggi dappertutto. Além de causar milhares de vítimas, a guerra continua a ter peso nas exportações de grãos, das quais os países africanos dependem. O conflito traz o medo de uma crise alimentar, principalmente nos países mais pobres. O chanceler russo Sergei Lavrov classificou como inconcebível a decisão de Bulgária, Macedônia do Norte e Montenegro de fechar o espaço aéreo ao avião em que ele viajava. Segundo o Kremlin, os países vetaram a passagem do avião e fecharam os canais de comunicação logo em seguida. O ministro russo das Relações Exteriores tinha uma viagem prevista a Belgrado para se reunir com autoridades da Sérvia, um dos poucos países que se mantiveram próximos à Rússia depois do início da ofensiva militar na Ucrânia. Произошло, конечно, немыслимое. Я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло, в общем-то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. O governo russo afirmou que os países vizinhos à Sérvia fecharam os canais de comunicação ao rejeitar a autorização de sobrevoo do avião do chanceler. O Kremlin denunciou a decisão como um ato hostil que pode provocar problemas, mas advertiu que não vai impedir que a diplomacia russa continue trabalhando. E tropas ucranianas derrotaram as forças russas para controlar metade de uma cidade no leste da Ucrânia. Foi o que disseram autoridades locais enquanto o presidente Volodymyr Zelensky visitava as linhas de frente. À medida que a batalha continuava para a estrategicamente importante cidade de Severodonetsk, a maior da região de Lugansk, que não está sob controle russo, mais ajuda foi prometida do exterior. O Reino Unido disse que seguiria os Estados Unidos e enviaria sistemas de mísseis de longo alcance para a Ucrânia.
desafiando as advertências do presidente russo Vladimir Putin contra o fornecimento de armas avançadas a Kiev. Os combates, desde abril, estão concentrados no leste do país, onde as forças russas fizeram avanços lentos, mas constantes, depois de serem derrotadas de outras partes da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Os ganhos da Ucrânia em Severodonetsk, anunciados pelo governador regional Serhiy Gaidai, representariam um avanço significativo das tropas de Kiev, que antes pareciam à beira de serem expulsas da cidade. E na Jordânia, soldados participam de treinamento militar. São os chamados Jogos Guerreiros para forças especiais de países convidados. Forças de operações especiais de 25 países, incluindo Singapura e Iraque, participam da 12ª edição de competição de guerreiros no Centro de Treinamento de Operações Especiais Rei Abdullah II, nos arredores da capital Amman. A competição anual, que dura 7 dias, reúne equipes militares de todo o mundo para testar a capacidade de executar as tarefas mais desafiadoras que podem enfrentar em serviço. E Pequim alertou nesta segunda-feira a Austrália para agir com prudência ou enfrentar sérias consequências. O alerta veio depois que Canberra acusou um caça chinês de interceptar perigosamente um de seus aviões espiões sobre o mar da China meridional. A Austrália argumentou que não é incomum realizar voos de vigilância no mar da China meridional, uma região que Pequim insiste está sob seu domínio, apesar de uma decisão de Haia de 2016 que rejeitou tais alegações. A postura da China aumentou as tensões com os Estados Unidos e seus aliados que insistem na liberdade de navegação na área. O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, disse no domingo que um caça chinês J-16 interceptou uma aeronave de vigilância P-8 no final do mês passado em uma manobra perigosa que colocou em risco a segurança da tripulação da Força de Defesa australiana. Mas Pequim reagiu nesta segunda-feira, dizendo que nunca permitirá que nenhum país infrinja a soberania e a segurança da China, sob o pretexto da liberdade de navegação. A Coreia do Sul e Estados Unidos dispararam nesta segunda-feira 8 mísseis balísticos. Os lançamentos vieram em resposta aos testes de armas da Coreia do Norte no domingo. O Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano afirmou que os aliados lançaram mísseis terra-a-terra do sistema ATACMS contra alvos no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. A ação de 10 minutos aconteceu um dia depois de Pyongyang ter lançado 8 mísseis balísticos de curto alcance após exercícios conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul que mobilizaram um porta-aviões. O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos afirmou que foram lançados um míssil americano e 8 sul-coreanos a partir do nordeste da Coreia do Sul durante o exercício, que tinha o objetivo de demonstrar a capacidade de responder rapidamente a momentos de crise. O regime norte-coreano intensificou o programa de desenvolvimento de armas em 2022, apesar das sanções econômicas contra Pyongyang. Funcionários de alto escalão da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, assim como analistas, acreditam que o país liderado por Kim Jong-un se prepara para executar um teste nuclear. Os disparos desta segunda representam a segunda demonstração de força conjunta entre Seul e Washington desde a posse do novo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que defende uma postura mais firme contra Pyongyang. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan insistiu nesta segunda-feira que o governo se opõe a taxas de juros mais altas, mesmo quando a inflação no país atinge o nível mais alto em quase 25 anos. Este governo não vai aumentar as taxas de juros, pelo contrário, vai reduzi-las,
disse Erdogan em um discurso televisionado após uma reunião semanal no gabinete. O Banco Central Turco, que é nominalmente independente, realiza sua próxima reunião de definição de políticas em 23 de junho. Mas os comentários de Erdogan vieram depois que dados oficiais mostraram que a inflação na Turquia atingiu 73,5% em maio, o nível mais alto desde 1998. Ao contrário da ortodoxia econômica, Erdogan está convencido de que altas taxas de juros alimentam a inflação em vez de controlá-la. E agora um rápido intervalo, 1 minuto só e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Milhares de imigrantes indocumentados deixaram a cidade de Tapachula, no sul do México, na segunda-feira, com a intenção de chegar aos Estados Unidos, onde a Cúpula das Américas começou com a questão da migração em sua agenda. Sob chuva persistente, os imigrantes indocumentados começaram sua caminhada em direção aos Estados Unidos. Um caminho de mais de 3.000 quilômetros, carregando pequenas bandeiras de países como Venezuela, Nicarágua e Honduras. Durante a caminhada, eles gritavam palavras de ordem pedindo visas de permanência nos Estados Unidos. Na Cúpula das Américas, em Los Angeles, o presidente Joe Biden espera chegar a um acordo regional sobre a questão da migração. Um imigrante da Venezuela disse que deixou o emprego em uma universidade daquele país porque o salário não era suficiente e agora está disposto a fazer árduas jornadas de caminhada em busca de um futuro melhor. E o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira que não participará da Cúpula das Américas nos Estados Unidos. Segundo ele, a decisão se deu depois que Washington deixou de convidar países que considera antidemocráticos. A Casa Branca confirmou que o presidente Joe Biden não convidará Cuba, Venezuela e Nicarágua para a cúpula desta semana em Los Angeles. E não pode haver cumbre de las Américas se não participam todos os países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política. López Obrador disse que o chanceler Marcelo Ebrard representaria o México em seu lugar.
O presidente mexicano ameaçou no mês passado ficar longe da cúpula, a menos que todos os países fossem convidados. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciou que não compareceria, mesmo que fosse convidado. E a Casa Branca havia dito na semana passada que Biden estava ansioso pela participação de López Obrador. O presidente mexicano disse que o não comparecimento dele não afetaria as boas relações com Biden, que, segundo ele, está sob pressão dos republicanos para manter os três países afastados. O presidente mexicano disse ainda que visitará a Casa Branca em julho, onde procurará discutir a integração pan-americana. Vamos a dar a conhecer os resultados. Homens armados mataram pelo menos 21 pessoas, incluindo crianças, em um ataque a uma igreja católica no sudoeste da Nigéria. Foi o que disseram autoridades locais em uma violência que atraiu ampla condenação internacional. O derramamento de sangue na Igreja Católica de São Francisco, na cidade de Owo, durante um culto, foi um ataque raro no sudoeste da Nigéria, geralmente mais seguro, e chocou um país acostumado a ataques jihadistas e sequestros em massa no norte. Richard Olatunde, porta-voz do gabinete do governador do estado de Ondo, disse que a dinamite explodiu dentro da igreja antes de homens armados abrirem fogo contra os fiéis presentes no culto. Manchas de sangue ainda marcavam o chão da igreja de São Francisco e os destroços estavam espalhados um dia após o ataque. E pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em um incêndio que provocou uma explosão química em Bangladesh. A tragédia foi em um depósito de contêineres. O incêndio provocou uma enorme explosão em um depósito de contêineres em Sitacunda. Muitos feridos foram levados em estado grave para hospitais da região. O armazém privado está localizado a 40 quilômetros do grande porto de Chittagong, no sudeste do país. O incêndio começou no sábado por volta das 9h30 da noite, pelo horário local. Centenas de bombeiros tentavam apagá-lo quando, 1 hora após a declaração do incidente, vários contêineres de produtos químicos explodiram. A Autoridade Regional da Saúde destacou que muitas pessoas estão desaparecidas, inclusive jornalistas que cobriam o incêndio ao vivo. Pelo menos 7 bombeiros morreram e 4 estão desaparecidos. A gigantesca explosão sacudiu prédios a vários quilômetros de distância. Um vulcão no leste das Filipinas expeliu uma enorme nuvem escura no domingo, provocando o deslocamento de pessoas em cidades cobertas de cinzas. E as autoridades alertam para possíveis novas erupções. A explosão do vulcão Bulusan durou cerca de 17 minutos e, de acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, formou uma nuvem cinza que subiu a uma altura de pelo menos 1 quilômetro. Nenhuma vítima foi relatada, mas as autoridades elevaram alerta para o nível 1 no sistema de 5 níveis, indicando agitação de baixo nível. Segundo o chefe do instituto, houve uma erupção freática no vulcão, o que significa que a explosão foi causada pela água fervente sob a cratera. O governo local da província de Sorsogon, onde fica o vulcão, disse que 10 comunidades em 2 cidades foram afetadas pelas cinzas. As autoridades enviaram um caminhão de bombeiros para limpar a área e os moradores ajudaram a varrer as cinzas das ruas. O aeroporto de Manila informou que nenhum voo foi afetado pela erupção até agora, embora os pilotos tenham sido alertados a evitar a aproximação da área. A entrada no raio de 4 quilômetros ao redor do vulcão está proibida e aqueles que moram perto do vulcão devem ficar em alerta para a possibilidade de erupções repentinas. Moradores próximos aos vales e rios também foram alertados sobre o perigo de lama e fluxos de córregos em caso de chuvas fortes. O vulcão Bulusan esteve ativo nos últimos anos, com 12 erupções semelhantes registradas em 2016 e 2017. As Filipinas estão localizadas no Anel de Fogo do Pacífico, sismicamente ativo e com mais de 20 vulcões. Os Estados Unidos e os principais aliados europeus devem tentar censurar o Irã durante as negociações para reviver o acordo nuclear de 2015.
O órgão de vigilância atômica da ONU começou a se reunir nesta segunda-feira. A resolução redigida pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha é um sinal da crescente impaciência. Diplomatas alertam que a janela para salvar o acordo histórico está se fechando. O Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica se reúne de segunda a sexta-feira em Viena. A resolução que insta o Irã a cooperar plenamente com a agência será a primeira moção de censura ao país desde junho de 2020. Espero que, como resultado das deliberações do Conselho de Governadores desta semana, saiamos com um senso de compromisso para resolver a questão de uma vez por todas, porque, como eu disse, isso não vai desaparecer. O acordo histórico de 2015, prometendo alívio das sanções de Teherã em troca de restrições em seu programa nuclear, começou a desmoronar em 2018, quando o então presidente americano Donald Trump se retirou. O principal diplomata da União Europeia, Joseph Borrell, alertou em um tweet neste fim de semana que a possibilidade de retornar o acordo estava encolhendo. Residentes presos dentro de um complexo quase uma semana após a tão alardeada reabertura de Xangai, após um surto de vírus, gritaram com autoridades nesta segunda-feira. Crescem os temores de que alguns bairros da cidade estejam entrando em lockdown novamente. As autoridades do centro financeiro aliviaram muitas restrições severas na quarta-feira passada, depois de confinar a maioria dos 25 milhões de habitantes da cidade desde o final de março. Mas centenas de milhares ainda não foram autorizados a sair de casa, enquanto outros foram imediatamente colocados de volta sob bloqueios locais após uma breve liberação. Nesta segunda-feira, o distrito de Xuhui, no centro da cidade, as pessoas em um conjunto habitacional cercado protestavam contra funcionários do governo. Um meio de comunicação local disse em um post de mídia social que os moradores do complexo estavam irritados com a ameaça de serem enviados para instalações de quarentena estatais. A publicação, no entanto, foi apagada rapidamente. E agora mais um intervalo, é bem rapidinho e voltamos com mais informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O Partido Conservador submeteu o premier Boris Johnson a um voto de confiança nesta segunda-feira. O processo é consequência do aumento da pressão após o escândalo das festas durante o confinamento contra a Covid-19. Good afternoon and thank you very much for joining us. O processo foi anunciado em um comunicado pelo presidente da Comissão de Organização Interna do partido, Graham Brady. Os conservadores precisavam das cartas de 54 parlamentares para organizar a votação.
Em caso de derrota do premier, o partido vai organizar uma eleição interna para designar um novo líder que vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Se Johnson passar vitorioso pela votação, não vai poder ser submetido ao processo por 1 ano. Um porta-voz do gabinete de Johnson afirmou que a votação é uma oportunidade de colocar um ponto final e seguir adiante. O escândalo das festas organizadas durante os confinamentos contra a Covid-19, que começou há 6 meses, cresceu na semana passada depois da publicação de um relatório administrativo que detalhou a dimensão da violação das restrições, o que provocou novos pedidos de renúncia do premier. E um tiroteio na Filadélfia, nos Estados Unidos, deixou 3 mortos e ao menos 11 feridos. Homens armados abriram fogo em uma rua movimentada. De acordo com a mídia local, não houve prisões. Desde o tiroteio em uma escola em Uvalde, no Texas, em maio, que deixou 21 mortos, houve mais de 20 incidentes com várias vítimas nos Estados Unidos, de acordo com o Gun Violence Archive. Nos Estados Unidos, a violência tende a aumentar no verão, segundo pesquisadores. Além disso, ao longo dos anos, vários estados aliviaram as restrições à venda de armas. O presidente americano Joe Biden pediu na última quinta-feira ao Congresso que encontrasse uma maneira de proibir a venda de fuzis de assalto ou pelo menos aumentar a idade para comprá-los, de 18 para 21 anos. O campo de trigo do agricultor de 85 anos, chamado Musa Fatimi, já foi parte de um próspero celeiro sírio. Agora, ele não pode mais nem cultivar o suficiente para alimentar a família. E a terra está entregue aos animais. Essa é a situação da seca no país. A safra de Fatimi não vingou por causa da crise climática, aumentando os temores de escassez de suprimentos provocada pela guerra na Ucrânia. A Síria enfrenta taxas recordes de insegurança alimentar. A Síria está entre os países mais vulneráveis e mal preparados para as mudanças climáticas, que devem piorar, representando mais uma ameaça às colheitas de trigo, que são uma fonte de renda essencial para a população atingida pela guerra. A tendência é mais evidente no nordeste do país, que já foi fértil, onde os campos de trigo estão secando por causa da seca severa e das baixas chuvas, desafios também enfrentados pelo Iraque e outros países vizinhos. A fazenda de Fatimi, onde costumava ter filas de caminhões para transportar o trigo, agora depende, em grande parte, da renda de pecuaristas, que usam o campo dele como pastagem para os rebanhos. A produção de trigo da Síria atingiu uma média de 4 milhões de toneladas nos anos anteriores à guerra, que eclodiu em 2011 após a repressão nos protestos contra o governo. Anos de combates subsequentes deixaram cerca de 500 mil de pessoas mortas e milhões de deslocados. Antes da guerra, a produção de trigo da Síria era suficiente para atender a demanda local. As colheitas, então, caíram muito, levando a uma maior dependência das importações, especialmente da Rússia, que é aliada do regime. Esses carregamentos continuam desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, mas a guerra em Kiev provocou temores de uma crise de abastecimento à medida que os campos de trigo encolhem. O nordeste da Síria está cerca de 0,8 graus Celsius mais quente hoje em dia do que há 100 anos. E as chuvas também diminuíram. A precipitação média é de cerca de 18 milímetros por mês, de acordo com um relatório divulgado em abril pelo IMAP, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington, nos Estados Unidos. Em 2050, espera-se que as temperaturas sejam pelo menos 2 graus Celsius mais altas e a precipitação deve cair 11%. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação disse que as 210 mil toneladas de grãos de trigo produzidos na província de Hasaké durante a safra de inverno 2020-2021 foram apenas 26% do ano anterior. A compra do Twitter está ameaçada novamente. Elon Musk voltou a questionar os dados sobre as contas falsas na plataforma.
Um documento apresentado à Bolsa de Valores, divulgado nesta segunda-feira, afirma que o Twitter cometeu uma clara violação material das obrigações sob o acordo de fusão. Com isso, Musk se reserva o direito de não consumar a transação e o direito de encerrar o acordo de fusão. O texto foi divulgado no site da Agência Reguladora do Mercado de Ações, a SEC, depois de apresentar em abril uma oferta de compra da plataforma por $44 bilhões. Musk colocou em dúvida várias vezes os dados fornecidos pelo Twitter sobre contas falsas e as medidas adotadas para limitar a proliferação. De acordo com o Twitter, as contas falsas representam menos de 5% das registradas. Este novo episódio na operação midiática de compra da rede social ocorre depois do término, na sexta-feira, do prazo para as autoridades dos Estados Unidos iniciarem a análise da operação, o que não fizeram e, portanto, deixaram o campo aberto para que a transação fosse realizada. Um tribunal iraquiano condenou nesta segunda-feira um aposentado britânico a 15 anos de prisão por tentar contrabandear antiguidades para fora do país. Outro acusado, o co-cunhado do britânico, que é um alemão, foi absolvido. A pena máxima para o crime é a morte por enforcamento, mas o tribunal decidiu uma pena menor para James Fitton, de 66 anos, por causa da idade avançada do acusado. O advogado dele disse que vai recorrer. O tribunal considerou provas insuficientes para condenar o coacusado Volker Waldman, de 60 anos, que estava visitando o Iraque com Fitton em uma excursão organizada quando os dois foram presos em março no aeroporto de Bagdá. A infraestrutura de turismo do Iraque, devastado pela guerra, é quase inexistente, mas o país está se abrindo timidamente para os visitantes. O Iraque também vem tentando recuperar antiguidades que foram saqueadas ao longo de décadas, do país cuja civilização remonta a milhares de anos. Os dois acusados se declararam inocentes de tráfico de antiguidades na audiência. Eles foram acusados sob uma lei de 2002 contra intencionalmente tirar ou tentar tirar do Iraque uma antiguidade. De acordo com depoimentos de funcionários da alfândega e testemunhas, a bagagem de Fitton continha cerca de uma dúzia de fragmentos de pedra e de cerâmica. Em seu veredito, o juiz considerou que Fitton estava consciente de que o local de onde coletou os fragmentos era um sítio arqueológico e que era ilegal levá-los. No caso de Waldman, o juiz aceitou o argumento da defesa de que o alemão não sabia que as peças de Fitton eram antiguidades. أول مرة إثبات أنه هو ما يقام بأخذ هذه القطع اللي اتهم بسببها من موقع أثري وأنه معطية إليه من المتهم الآخر زميله في الوفد السياحي السيد جيمس وباعتراف السيد جيمس وشهادته أنه فعلا هو اللي قام بإعطائها إليه. A rainha Elizabeth II fez uma aparição surpresa na varanda do Palácio de Buckingham. Ela acenou para a multidão no último dia de comemorações por seus 70 anos de reinado. Vestida de verde, a soberana de 96 anos, ausente da maioria dos eventos de seu jubileu de platina, apareceu acompanhada de seus herdeiros, Charles e William, com suas mulheres e filhos, antes do hino britânico God Save the Queen. Em razão da sua saúde, após 2 breves aparições públicas na quinta-feira, a monarca não compareceu ao serviço religioso na sexta-feira, ou às suas amadas corridas de cavalos no sábado, nem ao concerto em frente ao seu palácio. A rainha também não falou publicamente, confirmando sua retirada gradual nos últimos meses. Para muitos ficou a impressão que as comemorações marcam o fim de uma era, após um reinado sem precedentes que começou em 6 de fevereiro de 1952, em um Reino Unido que ainda era um império colonial em recuperação do pós-guerra. Os participantes das festividades tinham consciência da dimensão histórica do momento. Nunca um monarca britânico reinou por tanto tempo, e é improvável que esse recorde de 70 anos seja quebrado no futuro, dada a idade de seus herdeiros. E por aqui encerramos esta edição. Obrigado e até a próxima, daqui a pouco. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua.
Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.